vezes nós temos a oportunidade que Deus dá para nós, irmãos, de recebermos uma porção, uma palavra gerada do próprio coração de Deus, colocarmos em prática na nossa vida, uma palavra experimentada, uma palavra diferente, uma palavra que vem de alguém realmente esforçado. Se tem alguma coisa que eu gosto de ouvir, irmão, um elogio que eu gosto de ouvir, é olha que rapaz esforçado. Porque o reino de Deus é assim, irmão. O reino de Deus é tomado por esforço, diga graças a Deus. Às vezes a gente pensa que não, olha aqui para mim por favor. Às vezes a gente pensa que não, mas quando a gente vai, está em casa, imagina você lá na sua casa, de repente você lembra da igreja. A partir do momento que você lembrou da igreja, você fala, poxa vida, o que eu posso fazer mais pela igreja? Às vezes eu posso ser um obreiro, posso ser, o que mais eu posso fazer? Esses dias atrás, um rapaz me procurou, pastor, eu quero fazer alguma coisa lá na tua igreja, que eu não aguento mais essa vida. Eu falo, pois é. Às vezes você não tem capacidade, não tem preparo, não tem tempo de igreja, não tem tempo da questão eclesiástica, mas você pode fazer muita coisa pela casa de Deus. Você pode contribuir com a casa de Deus através da sua oferta. Esse esforço que nós fazemos para contribuir com a casa de Deus suprime essa necessidade que nós temos de fazer algo pela casa de Deus. Esse esforço que nós temos, essa situação que nós deixamos entrar, invadir o nosso coração, que a gente fala, o que eu posso fazer mais? Irmão, presta atenção no que eu estou te falando. A oferta a Deus, para muitas pessoas, agora imagina se todo mundo for obreiro, imagina se todo mundo for pastor, acabou a igreja, não existe. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Às vezes Deus, você lá na sua casa, Deus está incomodando você, você fala, o que eu posso fazer? Ele te dá semente para você semear. E às vezes você fala, eu vou comprar um cachorro quente, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais coisas para minha casa, eu vou comprar mais coisas para a minha vida, eu vou fazer alguma coisa da minha vida. Isso não é viver pela fé. Deus dá semente para você semear. E às vezes você pergunta, o que eu posso fazer mais para a casa de Deus? Deus deu semente para você. Semeie na casa de Deus. E você sabe que quando você, irmão, é crente de uma igreja, você começa a dar ouvidos a Deus, você começa a dar créditos a Deus, você vê que você faz parte do projeto daquela igreja. Não acha que você vai ficar de fora, que você está aqui de passagem. Não acha que você está aqui e Deus não está te vendo. Não acha que porque tem uma, duas, três, quatro, não acha porque tem poucas pessoas aqui, que você não faz parte da. Porque o dia que eu achei isso aí, Deus provou que Ele não brinca com nenhuma pessoa. A Bíblia fala que aquele que vem a mim de maneira alguma, lançarei fora. Então se você está em Cristo, você está aqui na casa de Deus, de maneira alguma Ele lança fora você. Você faz parte. Então esse desejo que você tem no coração de fazer algo mais para Deus, está aí a sua resposta. Está aí a sua resposta. No final, como prova disso que eu estou falando, no final, eu vou passar para os irmãos um envelope diferente para os irmãos. Vou passar, irmão. Sabe por quê? Porque eu sei quando Deus tocou no meu coração. Quando eu podia fazer mais e eu não fiz. Eu deixei de prosperar. Deixei. Sabe quem que resiste a gente? Não é o diabo. Eu nunca vou cansar de falar isso aqui. Você pode ler livros e você vai ler. Eu tenho certeza que você vai ler. Você vai ler 500 milhões de livros. E talvez essa não seja a única igreja que você vai dar ouvido. Você vai dar ouvido a muita gente. Você vai atrás de muita coisa na sua vida. Para entender uma coisa bem simples. Que aquele que semeia é aquele que colhe. Que aquele que planta é aquele que colhe. E que todo o conhecimento que você teve, tudo se resume na coisa mais simples. Ele dá semente ao que semeia. Ele dá condições a você para que você se torne participante da obra dele. Quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Você acha que é quem está com o microfone na mão, com os holofortes,
É esse que está pregando o evangelho? Tá também. Só que você pode ter certeza, o carro não anda sem o combustível. É ou não é? O corpo não funciona sem a água, sem o alimento. Tanto o corpo, a mente, o cérebro é importante quanto a água que está no nosso corpo. Você é importante para Deus. Diga glória a Deus. Todo o seu esforço haverá uma recompensa a partir do momento em que você decide se unir a esse propósito de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Levanta a sua mão direita assim e diga: eu faço parte do projeto de Deus para essa igreja. Diga: eu não vou deixar passar batido, em nome de Jesus. Amém? Estamos falando de fé, sim ou não? Podemos continuar falando de fé, sim ou não? No final, eu vou passar esse envelope, eu vou pegar, todos nós vamos pegar. A gente está chegando no final do mês, nós vamos ofertar para Deus uma oferta de esforço. Não é quantidade, não. Você pode dar seus R$5 da vida, quando você pode dar os seus 500 da vida, não importa. Eu quero que a igreja aprenda a se integrar no reino de Deus, a ser participante do reino de Deus. Amém? Diga graças a Deus. E domingo nós vamos fazer isso. E domingo eu vou falar isso de novo. Combinado, gente? Domingo eu vou falar novamente sobre essa oferta de esforço. Diga glória a Deus. Esforçai-vos, porque Ele é Deus. E Ele não vai deixar as obras das suas mãos sem recompensa. Em nome de Jesus. Por favor, a sua Bíblia, eu tenho uma palavra ali para você. Mateus, capítulo número 14. Abre lá, por favor. Mateus 14. Mateus 14. Abre lá, por favor. Deixa eu apagar um pouco das luzes aqui. Eu tenho algumas coisas para falar aqui, irmãos. Diga glória a Deus. No culto de fé, que é quinta-feira, normalmente, nós devemos observar, irmãos, o que Deus transmite para nós, normalmente de semana, é isso que Deus quer trazer para nós. O que Deus quer me mostrar, aonde eu preciso viver pela fé para vencer o diabo. Eu preciso vencer Satanás. Diga comigo: eu preciso vencer Satanás. Essa batalha espiritual, nós estamos inseridos nela e não tem para onde correr. A partir do momento que falamos que amamos a Cristo, a partir do momento que falamos somos de Deus, nós estamos travados nessa batalha. Travamos uma batalha. O nosso inimigo não brinca, não perde tempo. A gente precisa vencer ele. Nós ficamos cansados de tanto lutar? Sim. Versículo 14 do capítulo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, da multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versículo 15. E sendo chegada a tarde, e os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não é bom que vão
dai-lhes de comer. Versículo 17. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Não era deles, era de um rapaz. Segundo o que diz lá no Evangelho de João, era de um menino. Era de um rapazinho lá. Então Jesus não tinha a comida também. Os discípulos estavam sem a comida ali. Para que, rapidinho, irmãos, ele se deparou com aquelas pessoas, falou: poxa vida, não é possível que eu não faça nada por eles. Paulo disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Às vezes você olha para a igreja, você fala: o que eu posso fazer para a igreja? Eu já disse, não vou repetir. Eu sou movido de íntima compaixão? Não. Eu estou aqui para quê? Vamos lá. Todo rapaz que eu converso, que é solteiro, que foi o período de maior oração da minha vida. Tem gente que fala: poxa, você é tão abençoado. Eu plantei. E eu não falo isso cuspindo para cima, aquelas coisas todas, né? Se achando, se gabando. Negativo, irmão. Eu sou 0 para mim, 800 milhões para Jesus. 0 para mim eternamente. Mas aquele que planta, colhe. E o que Deus me fez e preservou na minha vida são eternos e ninguém pode atrapalhar. E como eu tenho visto, segundo a palavra, e na minha vida, ai daqueles que tentarem contra mim. Nós estamos no mês de Israel. Todos somos filhos de Jacó. Por quê? Jacó, como patriarca, abençoou as 12 tribos de Israel, que representa as nações que são os filhos de Abraão, cujo todas as nações seriam benditas em Abraão. Jacó agora é o patriarca da vez e abençoa as 12 tribos, o que dá sentido à nação do povo de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que contra os filhos de Jacó, que somos nós, somos filhos de Abraão, logo filhos de Jacó, contra os filhos de Jacó, não há obra de encantamento. Agora, quem anda com gracinha, quem anda fazendo, entendeu? Que uma hora está com o povo de Deus, outra, chapéu de 2 bicos. Uma hora está com o povo de Deus, outra hora está com o povo do mundo. Quinta-feira é hoje, é culto, amanhã eu estou na balada, sexta-feira eu estou na festinha na balada. Eu estou na igreja, chega da igreja, eu já volto a fazer as coisas que são do mundo e nem me preocupo com aquilo que agrada a Deus. Contra os filhos de Jacó, não há obra de encantamento. Qual que é o mês que nós estamos? Que tribo que nós estamos? Issacar. Qual que é a referência daquilo que nós estamos vivendo como igreja, debaixo de uma palavra em busca ao Senhor? Vamos dizer que você esteja orando, olha essa janela, vamos dizer que você esteja orando: meu Deus, abençoa a minha mãe que está passando por uma enfermidade. Te dou um exemplo. Você está debaixo dessas condições para ouvir de Deus e para receber de Deus uma porção sobre a cura da tua mãe, poxa. Não seja negligente com aquilo que está sobre você. Isso é ser criança. Isso é ser criança. É uma pessoa que não amadurece nunca na vida. Eu sou da igreja, eu vivo como se fosse a pessoa do mundo. É como um casado comporta-se como uma pessoa solteira. É como legitimamente um trabalhador que chega a qualquer hora na empresa. É como a gente trabalhar para o reino de Deus, em prol do reino de Deus, querer que ele subsista sobre a fé e a justiça. Como nós falamos, vamos passar o envelope no final e domingo, que é o envelope do esforço. Ao contrário disso, as pessoas fazem da casa de Deus de covil de ladrões e salteadores. Ao contrário de subsistir para o reino, o povo faz ao contrário, em meio de negócios. Isso é ser criança. Isso não é entender a palavra.
Isso não é viver porcaria nenhuma pela fé. Viver pela fé e vencer o diabo, você tem que ser uma pessoa madura, adulta, crescida, firme. Não é para pecar, eu não vou pecar, poxa. Se for para estar na igreja, vamos estar na igreja com Cristo. Aquele que permanecer até o final será salvo. Mas e se ele retroceder? O que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se ele retrocede ou ele desiste, o negócio no reino de Deus não é para essa pessoa. Contra os filhos de Jacó não há obra de encantamento. Eu estou com medo de bruxaria. Irmão, o maior que está em nós do que aquele que está no mundo, é o que diz a Bíblia. Quem é o que maior? Quem está em você é o maior ou é o menor? Será que existe algum desafio pressuposto? Ou existe alguma treta entre Deus e o diabo? Deus não se põe a esse julgo, ao contrário. Tudo que nós conseguimos ver, Ele subjuga diante do livre-arbítrio, ou você escolher ou não. Ele não está numa briga com o diabo. Apesar do diabo se opor a Deus como inimigo, a vontade de Deus desde sempre nunca foi condenar alguém, nem o diabo, ele mesmo se condenou, que foi imaturo. Dentro do entendimento do diabo, ele não queria ser Deus, ele sabia que ele não ia conseguir. Cadê a água daqui? Dentro da situação, presta atenção, dentro da situação da cabeça do diabo, ele não achava que ele ia ser Deus, que ele sabia. Irmão, você consegue ser seu pai? Sim ou não? Você consegue ser a sua mãe? É possível ser o outro? Tem como isso, gente? Não tem. Em substância alguma, em situação alguma. Obrigado, pai. Em situação alguma, obrigado. Em situação alguma, o diabo conseguiria se tornar como Deus. Ser Deus. Então ele queria criar um outro trono. Entendeu? Ele queria criar um outro trono. Eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza. A questão do livre-arbítrio da humanidade, ela tem muito a ver com aquilo que o diabo fez lá em cima. Senão não fosse revelado, senão ele não tentava nós a ir para o lado dele. Que a rebelião que ele fez lá, ele também tenta fazer aqui. O que não é certo é a gente tentar achar que nós já existíamos no reino de Deus e viemos para cá sem a consciência de quem somos lá. Isso daí não é certo pensar. Isso aí é louco. Mas que Ele criou a nós, ou a partir do zero, nossa alma começou a partir do zero, na geração de papai e mamãe, né? E nascemos. Ou se já existíamos na eternidade, aí é com Deus. Só vamos saber disso depois que a gente deixar esse corpo. Porque eu quero que você entenda o seguinte. É que, sim, a nossa luta é para não deixar o diabo corromper a gente e ir para o lado dele. Então, quando a gente não se comove, irmãos, quando o Espírito Santo toca na gente, quando o Espírito Santo mostra para a gente, quando o Espírito Santo fala com a gente, e a gente é imparcial, quando a gente está num segmento como esse, quando a gente está orando por uma situação, se comporta que nem um carnal. Por isso que a Bíblia fala sobre o jejum. Não podia só orar, não? Pode, mas tem que jejuar. Por quê? Para que você não corrompa a sua carne e perca o seu propósito. Irmão, o jejum não é só uma greve dos alimentos. Jesus, ele vivia no constante jejum. Jesus vivia no jejum sexual. Ele não tocou em mulher, irmão. Você acha que foi fácil para ele? Não, mas venceu. Nós vivemos, muitas vezes, um constante jejum. Sem aquilo que nós
Gostávamos quando era do mundo, a droga, o álcool. Ih, pastor, o álcool. Sim, o álcool. Mas a Bíblia fala que Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou água em vinho. Jesus pode ter transformado água em vinho. Só que em momento algum você vê Jesus bebendo. Então ele foi incoerente. Não foi incoerente. Porque para quem tem um compromisso, sabe o que deve fazer ou não. Ou a pessoa vai tomar uma taça de vinho, que segundo o que a palavra de Deus diz é o que pode. Segundo o que a palavra de Deus diz é o que pode, uma taça de vinho durante o dia do trabalho dela. Ela não pode fazer isso. Existem restrições. Se você não se põe as restrições que te cabe, isso não é pesado, você anula a sua fé, você anula a sua misericórdia. As coisas aparecem diante de você e você é imparcial, você é indiferente. Você não está nem aí para a paçoca, essa que é a realidade. Porque a pessoa que ela está... imagina só, hoje à noite, ao sair da igreja, vamos dizer que eu tenho um casamento para ir, daqueles casamentos chique, top das galáxias. Eu tenho que ir para um casamento. E então eu estou todo empolgado, é ou não é verdade? Aí de repente, algum amigo, alguma pessoa que a gente conhece, para a gente todo se correndo, para se preparar para ir, aquele come e bebe maravilhoso. Você está no foco do casamento. Alguém aparece e fala, viu, é que eu tenho um compromisso ali, viu? Tá bom? Pede ajuda aí para outra pessoa, porque se alguém vem te pedir ajuda naquela hora, você não ajuda. O que eu quero dizer, irmão? É que o cristão, ele tem seus momentos de prazer, ele tem os seus momentos de lazeres, ele tem seus manjares também. Só que ele não vive para isso. Ele não vive para isso. O cristão vive para Deus. Senão ele se torna imparcial segundo a vontade de Deus. Jesus olha para a multidão e se compadeceu. Jesus estava fazendo a obra com o estômago vazio. Veja, notamos aqui, o que nós temos? 5 pães e 2 peixes. Segundo o Evangelho de João, nem deles o alimento era. Era do menininho, do rapaz. Ele também estava com fome. Estava ou não estava? E o que aconteceu? Versículo de número 18. Ele disse, trazemos aqui, 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou, a erva no caso seria, tipo, no meio do pasto, né, gente? Tomou os 5 pães e os peixes, e erguendo os olhos, os abençoou, e partindo o pão, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos seus pedaços, que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Olha para mim, eu falo que eu sou professor da fé. Escuta uma coisa. Quantos homens eram? 5.000 homens. Olha só para você ver. Quando a pessoa está envolvida, como Jesus estava envolvido, ela estava suscetível ao Espírito Santo. Ela estava suscetível ao Espírito Santo, estava vulnerável à voz de Deus e à vontade de Deus. Foi pouco ou foi muito o que aconteceu ali? Foi muita coisa. Com apenas um coração aberto, um levantar de dar graças, muita gente foi abençoada. Como pode isso? Como pode um milagre acontecer? Diz, um milagre, assim como a queda, ninguém peca agora. Pessoa que comete um pecado agora, ela já aceitou o pecado lá atrás.
o adultério, a fornicação, que são os pecados sexuais conjuntados, eles são planejados para que chegue à conclusão do ato. Assim como o roubo, o furto. E o furto muitas vezes é furto, né? Que a pessoa às vezes vê uma oportunidade, rapta alguma coisa de alguém. É furto que fala, né? Eu não sei direito. Apesar de ser um estudioso aí da área, eu não me lembro bem. Mas, enfim, é muita coisa na cabeça. Mas vamos dizer, a pessoa, se apropriou de uma coisa que estava ali fácil, a não ser que seja isso. Ao contrário, um roubo. Existe um planejamento. Já visto aí, Netflix lançou um que bombou no Brasil, chama La Casa de Papel, né? Um roubo do banco na Espanha. Onde eles premeditaram tudo e tinha um professor, um cabeça lá. Aqui no Brasil, vira e mexe, acontece coisas assim também. Porque antes de acontecer uma situação, houve um planejamento, houve uma queda. Assim como para a pessoa ela cair no pecado, no erro, ela é atraída, engodada, bem como também é para ela ser abençoada, para que o milagre aconteça. Milagre não acontece aqui de repente. Você pode ter certeza. A mulher hemorrágica, 12 anos, né, padecendo com aquela situação. O que aconteceu? Ela simplesmente se dispôs a ir e nesse dia o milagre aconteceu? Não, meu amigo, são 12 anos. São 12 anos ali, São 12 anos ali, São 12 anos a presença de Deus, e eu provo para você. Quando ela chega a Jesus, ela toca na orla das vestes de Jesus. Jesus era judeu. A orla das vestes dos judeus, você sabe que o judeu, depois você estuda isso, você sabe que o judeu, em toda a sua vestimenta, ela tem um significado. Ela toca na orla das vestes de Jesus. Na orla das vestes de Jesus, onde dá aquele azul, é aquele azul que representa a Torá, representa a lei. É exatamente ali que fica a orla das vestes do judeu. Ela toca, quando ela toca na orla das vestes, ela toca na onde? Em respeito à Torá. Uma mulher que estava em respeito à palavra. Você acha que o milagre é para qualquer pessoa? Milagre não é para qualquer pessoa. Existem coisas que acontecem no meio, que são alcances tidos por uma mudança de estilo de vida na vida da pessoa, que não são milagres. E eu afirmo isso para vocês. A pessoa às vezes acabou de chegar na igreja, irmão. Acabou de chegar na igreja, está com, 3 dias na igreja, levanta a mão para dar o testemunho, diz daquilo, diz aquilo. Você sabe que, às vezes, 3 dias frequentando a igreja, dá praticamente quase um mês, são 3 semanas. São 3 semanas. Você sabe o estilo de vida que ela troca? A pessoa muda o estilo de vida, ela muda o jeito de falar, então já acontecem algumas mudanças. Tem gente que está só esperando você mudar para te abençoar. Tem gente, seus pais, talvez, ou um amigo, ou alguém, para a coisa acontecer. E através do seu estilo de vida ter mudado, as coisas fluem. Ora, há casos de pessoas que recebem supostos milagres, que dizem que foram curadas disso e daquilo outro, e em um mês ou 2, sai da igreja depois do milagre. Para mim isso não foi milagre, foi melhoria. Foi uma melhoria, eu provo isso para vocês. Porque o milagre mesmo é para uma pessoa suscetível ao Espírito Santo. É uma pessoa que está disposta a seguir sem abandonar. É uma pessoa que está disposta a suportar tudo por causa do amor a Cristo, nosso Senhor Jesus. O milagre é para essas pessoas, e aí sim o milagre acontece. O milagre acontece, a prosperidade vem. A cura vem. As respostas de orações são cada vez mais intensas e mais rápidas para uma pessoa que vive constante na fé e dão ouvidos à mensagem da fé e reconhecem a mensagem da fé.
Ao contrário de toda essa situação, é uma pessoa que patina até o último dia da vida dela. Você viu aí o testemunho daquela Andressa Urach. Você viu aí o testemunho dessa mulher. Ela foi em vários programas de televisão, se denominando uma ex-garota de programa, né? Uma ex-prostituta, meretriz, segundo o que diz a Bíblia, declarando cada aberração que ela fazia num testemunho gigantesco. Escreveu um livro, vendeu milhões. Esses dias, alguém me comentou comigo, falou, você ficou sabendo daquela? Eu falei, sim, você viu que bênção, se converteu. Ele falou, não é bênção não, é maldição. Você não viu? Voltou para o mundo, está pior do que o mundo. Diz que vai gravar conteúdos impróprios com o próprio filho. Então não era bênção. Eu provo para você que o nosso Deus não brinca. Porque segundo o que diz a palavra, até o batismo, para as pessoas que não vão até o final na sua jornada com Cristo, a Bíblia fala que foi apenas um banho tomado. E não foi o novo nascimento. Que dirá o milagre? Não foi um milagre. Pastor, então o que o senhor me fala? Daqueles leprosos que chegaram até Jesus para serem curados. Ele falou, vai, mostra-te. E eles foram curados no meio do caminho. Ali é diferente. Sabe por quê? Eles falaram com o próprio Cristo. E outra coisa também, nós falamos com o próprio Cristo. Qualquer pessoa pode chegar e falar com o próprio Cristo. Agora o acesso foi, o véu se rasgou, o acesso, qualquer um tem um acesso, irmão. Esse negócio de que, eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo. Irmão, para que você conversa de gente infantil, espiritualmente. Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. E usa de eloquência ou conteúdos e verbalidades do Evangelho, da Palavra de Deus, da Bíblia, no caso, 66 livros, que rodeiam de lá, de cá e falam e argumentam e fazem conjunções verbais. E aí todo mundo, você é cheio do dom. Que cheio do dom nada, irmão. De maneira que nenhum dom falta, esperando a manifestação de Jesus. Não é dom exclusivo de ninguém, ninguém tem um dom exclusivo de nada. Todo dom a pessoa pode ter, qualquer um dom a pessoa pode ter. Isso depende dela, levar a vida dela com Deus a sério ou não. Se ela não quer levar a vida dela a sério, olhar para Jesus, se ela não quiser fazer isso, que é o que eu quero falar agora, se ela não quiser ser suscetível ao Espírito Santo, se enquadrar aos padrões do Senhor Jesus, da palavra de Deus, você esquece, irmão. É meramente qualquer uma outra pessoa aí, numa tentativa, não é uma pessoa enquadrada. Não é uma pessoa ali encaixotada dentro do seu quadrado mesmo, ali com Cristo Jesus. Toma muito cuidado, irmão. Amém? Vamos lá, Beleza, versículo 22. E logo ordenou que os seus discípulos entrassem na onde? No barco. E fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Entenda uma coisa. Ele despediu Jesus, falou, Jesus despediu os discípulos, entra no barco, vai para lá, que eu vou aqui orar. Então Jesus foi ali numa situação, orar. Certo? Foi orar. Será que ia acontecer alguma coisa depois disso? Ou não? Será que, se for para orar e nada aconteceu, eu nem oro, irmão. Eu nem oro. Aprende isso daqui. Ou você leva a sua vida a sério, ou você é apenas uma pessoa com o Facebook aberto. E quando coloca assim, quem colocar o amém vai ser abençoado. Amém. Ou você leva a vida a sério, ou você vai ser uma pessoa com o celularzinho aberto, dizendo, quem compartilhar com 10 pessoas, vai receber uma bênção essa semana, e você compartilha com 10, até mais. Não brinco com a fé, nunca vou brincar. A mesma coisa é o espírito que nós queremos passar para os irmãos. Ele foi orar. Versículo 23.
E chegada a tarde, ele estava ali sozinho, orando. Versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento estava contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima da onde? Ninguém caminha por cima do mar, se não passar um bom período de espiritualidade com Deus. Ninguém. Porque se o nosso Deus, que é o Senhor Jesus, Ele é Deus, irmão. Se o nosso Deus teve que orar para caminhar sobre as águas, você não vai caminhar só falando, olha, eu vou na igreja Viva a Esperança em nome de Jesus. Eu vou no culto de quinta, eu vou no culto de domingo. E se ninguém mandar oração nos grupos, eu nem sei que igreja que eu sou. Se não chegar uma mensagem no grupo, eu nem faço ideias, eu acho que nem é para orar. Se o grupo da igreja não movimenta, então eu também não movimento. Se o nosso Deus, para andar sobre as águas, teve que passar um tempo orando, imagine você, que apenas um seguidor, que está com uma cruz, que tem que ser a igual a dele, e caminhando, a sua cruz é igual a de Jesus, é por causa do amor de Deus que nós não nos corrompemos com o pecado. A nossa cruz é igual a de Jesus, estamos aqui para desfazer todas as obras do diabo, inclusive no pensamento. Por que a palavra tem que ser desse jeito que eu estou pregando aqui? Porque senão a gente não destroniza o seu pensamento. Se eu vim aqui que nem o Padre Fábio, o seu pensamento vai continuar o mesmo. A inspiração vai ser somente ser amoroso, mas continuar no pecado. Talvez continuar com as mesmas palavras. Talvez continuar com os mesmos 2 minutos de oração. Ah não, 5 minutos, né? Desculpa, foi mal. 5 minutos de oração. Continuar com o seu jejum de feijão. Com os seus jejum de bife, de carne, né? Porque o de frango você come. Com os seus jejum de Facebook, Instagram, WhatsApp. Não, agora eu estou em jejum, não vejo mais o status do WhatsApp. Brinca não. Brinca não. Não deixe. A tecnologia é muito boa, eu amo a tecnologia. E o excesso dela também é ruim demais, né, irmão? A tecnologia é boa, mas é ruim. Tem hora que eu estou em casa, aí a televisão, o celular, o relógio, eu falei agora. É tanto tecnologia para usar uma coisa, para responder uma pessoa que está te chamando. O excesso de tecnologia às vezes atrapalha. Entendeu? Tem que saber usar o negócio, cada qual para o seu devido espaço. Senão, meu irmão, você vive no mundo espacial das tecnologias. Você chega em casa, é Bixby, Alexa, é Siri, para tudo. Tem gente que fala mais com a Siri do que com a esposa. Cuidado, irmão. Isso é pecado, isso é adultério. Adultério. Brinca não. Versículo de número 25. Ele veio andando sobre o mar. 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Normalmente,
os discípulos tinham uma conduta semelhante a de muitos outros que não têm uma espiritualidade com Deus, dá para entender? Simplesmente ia assustar, que nem uma barata voadora que entra. Imagina uma barata voadora entrando aqui agora. Hã? O que você vai fazer? Irmão, olha o tamanho da barata, irmão. Não, ela é assim, né? É assim, né, irmão? É assim, né? A barata é menor que você. Ela não morde. Ela não pica. Ela não faz nada. E você tem medo. Agora, se imagina Jesus caminhando sobre as águas, o que você vai achar? Você não estava vendo muito bem. Espiritualidade, coragem. A coragem, ela está relacionada à vida espiritual do indivíduo. A coragem, ela está relacionada à vida espiritual do indivíduo. O medo está relacionado à vida espiritual do indivíduo. Jó teve medo. Jó teve medo. Veio tudo o que aconteceu na vida de Jó. Aconteceu tudo de ruim. Porque ele tinha medo. Não. Jó era íntegro, justo. Ele era íntegro, ele era justo. Só que Jó não conhecia a Deus. Existe uma grande diferença em eu falar aqui de Deus e eu conhecer a Deus verdadeiramente. Existe uma diferença entre eu ser espiritual e eu mostrar essa espiritualidade. Mostrar a espiritualidade, quanto mais fuça de crente tu tiver, melhor. Quanto menos fuça de crente tu tiver, pior, porque você não tem imagem de espiritualidade. Só que o homem, ele julga pela capa. É ou não é verdade? E Deus vê o quê? O coração. Ou alguém dava alguma nota boa para Davi? Foi o último, nem o pai dele, né? Jessé acharia que Davi ia ser alguma coisa. Ah, tem lá um lá no meio do pasto, lá um mais novo meu. É ele mesmo. E ó, azeite na cabeça dele. Golias lá fazendo um estardalhaço, afrontando. Arrume, quem é que virá, quem é que pode contra os filisteus? Quem é que pode contra mim? Já aterrorizava, se não me falha a memória, era 3 dias, né? Que ele estava, se não me falha a memória, deve ser até mais, 3 dias aterrorizando o Israel, o povo de Deus. E ninguém descia ali no campo, no vale, para lutar contra Golias. Vem Jacó, a pedido de Jessé, para entregar uns queijinhos para os irmãos. Ele vem com seus queijinhos para entregar para os irmãos. Ele escuta um cara gritando: ó, qual de vocês poderá vencer o grande Golias? Ó, o Deus de vocês. Acusando mesmo, falando um montão de coisa. Davizinho chega. Quem esse circunciso filisteu pensa que ele é? Para falar assim, afrontar o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que é? Um menininho. E você, ó grandão, está com medo do quê? Chegou lá no ouvido de Saul. Saul fala: traz esse menino aqui. Olha aqui, ó, já rasguei um urso, um leão. E certamente Deus me entregará a cabeça desse filisteu. Quem ele pensa que ele é? Ele sabia, maior, ele não estava para brincar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, irmão. Maior é o que está em você. Toma aqui então a armadura, que é a armadura de Saul. Que é muito pesado isso aqui, sai fora.
ele vem a mim com flechas, com lanças, eu vou a ele em nome do Senhor dos exércitos. Ele com a sua funda, né? Que Deus usa as suas habilidades para te prosperar. Isso se você semeia. Se você não semeia, você pode ter 300 faculdades, você pode ter 800 cursos. Se você não semeia, Deus não usa uma funda, uma pedra para evadir, para entrar no único lugarzinho do capacete que tinha para entrar na cabeça de Golias. Então ele só fez aqui, ó, tum, derrubou, chegou lá, levantou a cabeça do Golias. Irmão, não é o fato dele já ser ungido a rei, não é o fato, não. É o fato do fraco começar a falar, eu sou forte. É o fato da pessoa assumir sua vida com Deus, passar a conhecer a Deus e falar, eu posso todas as coisas. É o fato da pessoa deixar de brincar, eu era do mundo, eu não sou mais. O diabo não tem mais autoridade. Acabou. Me fizeram de gato e sapato. Agora é diferente. Agora estou na bênção. Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Tem mais da fé aqui, rapidinho. Tem mais. Versículo 26, vamos correr aqui. E gritaram com medo. Jesus, porém, falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, e disse, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele começou a andar, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salve-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que temais? Escuta uma coisa, nós sabemos que aqui cabe entendimento. Muitas vezes Jesus mesmo diz que certa palavra, aqui cabe entendimento. Aqui cabe entendimento. Quando Pedro vai, muitas vezes é como nós estamos aqui na igreja, indo até Deus. Quando chega a hora de caminhar pela fé, como estou falando aqui todo o tempo, por isso que eu falo, sou professor da fé. E quando é proposto ao seu desafio da fé, ter uma caminhada verdadeira e legítima com Cristo, abandonando tudo, se preocupando agora, sendo suscetível ao Espírito Santo, a voz dele, e obedecendo a ele, seguindo, agora, não acha que nada vai acontecer, porque alguma coisa vai acontecer. Você vai sentir o vento, você vai sentir, sim, claro. Todo o tempo olhar aqui para Jesus. O que eu quero dizer aqui para os irmãos é o seguinte, olhe sempre para Jesus. O que acontece, a queda de muitas pessoas é essa. As pessoas deixam de olhar para Jesus, elas afundam. A pessoa, ela está olhando para Jesus, mas de repente ele começou a olhar para, meu Deus, a tempestade, meu Deus, olha o vento, olha, ele deixou de olhar, entenda bem. Jó precisava conhecer a Deus. Lá no final de Jó, você vai ver escrito o seguinte, agora conheço não só de ouvir, mas o conheço face a face. Segundo o que diz a Bíblia, foi restituído para ele a sua prosperidade em dobro. O que ele perdeu foi restituído em dobro. Como? Só de conhecer a Deus, irmão. Lá no próprio livro de Jó, no capítulo de número 22, diz, afasta o pecado da tua casa e amontoarás ouro como pó. Então Jó bem dizia, ele sabia o segredo de prosperar. Por que não estava acontecendo nada? Era só ele andar certo, afasta o pecado, homem justo, não tinha pecado. Era só afastar o pecado que eu prospero. Certamente isso dá certo? Dá certo. Mas na vida de uma pessoa que conhece a Deus. Você pode ver que Davi, ele pecou. Depois, o homem que nós acabamos de falar que derrotou Golias e trouxe a vitória sobre os filisteus, foi o homem que adulterou e mandou matar. Foi assassino, adúltero. Só que, olha só, ele não tentou esconder nada de ninguém. No entanto, está revelado para todo mundo que quiser ver a própria vida dele, o que ele fez. Homem segundo o coração de Deus. Ele continuou no pecado? Não. Ele se arrependeu
deixou o pecado, porque a Bíblia fala em Provérbios, Eclesiastes, a Bíblia fala Eclesiastes, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, vai prosperar de vento em popa. Mas aquele que não confessa, ele só deixa, ele trava a vida dele. Eu não quero ter no dia do juízo o álibi para o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás, irmão. O acusador das nossas almas lá, no dia do juízo, para algumas pessoas, né? Porque eu entendo que aquela pessoa que não há acusação sobre ela, ela é justa, não há. Como que eu vou acusar alguém que já foi absolvido por Cristo Jesus? Não há. Então, eu acredito que eu não passarei pelo juízo. Eu só vou passar pelo juízo se eu pecar. Para que sobre mim, sobre esse pecado, caiba julgamento. Agora, se eu confessar e deixar, já tenho a misericórdia. Não tem como, porque eu vou ser condenado do quê? Vou ser julgado do quê? É só colocar saliva na boca de Cristo para Ele defender. Defender do quê? Sendo que o preço já foi pago, eu reconciliei. Usei os termos legais, dentro dos documentos que são a palavra de Deus, para poder reconciliar a minha vida com o eterno. Não tenho mais problema algum. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer. Ou seja, Deus não tem prazer na pessoa. Sim, é um pouquinho de tempo que há de vir, virá, e não vai demorar. Mas na vida da pessoa que está de brincadeira, não é pouquinho de tempo não, é a vida inteira e ela não alcança. Aí vai parar lá no cemitério, aí uma pessoa que lutou, acabou. Entendeu? Brincou, cachaçou. Olha lá, má companhia. O que a Bíblia fala? Em Salmos capítulo 1, irmão, versículo de número 1. O que a Bíblia fala? Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, enfim, que não está envolvido com o povo do mundo. Paulo disse, as más conversações corrompem o quê? O bom costume. Então a pessoa que ela está olhando para Jesus, segundo a ciência, olhe para mim por favor, presta atenção, segundo a ciência, nós não enxergamos com os olhos. Que louco, né? Segundo a ciência, segundo o que é descoberto a ciência, eu acredito nisso, é fato, nós enxergamos com o cérebro. No entanto, o remédio sintético, eles são moléculas e substâncias que são desenvolvidas para que você possa mexer com o seu sistema nervoso central, que é o cérebro. Sistema nervoso? Não. O seu sistema central, o cérebro. No entanto, você toma um remédio porque você está com uma dor no joelho, sei lá. E aí você toma esse remédio, segundo o que a ciência fala, ele age no cérebro, com substâncias, para que o seu joelho para de doer. O remédio não entra aqui, ele anda por aqui, ele para aqui. O remédio, ele entra pela sua boca, ou através, de injeção, e ele vem parar na onde? No cérebro. E através disso, acontecem situações, é claro, que existem aminoácidos e outras substâncias que não funcionam assim. O que eu quero dizer é de alguns remédios que servem para tirar a dor. A gente sabe que outras substâncias, aminoácidos, alimento, por exemplo, a gente sabe que o corpo absorve isso e aí realmente não vai para o cérebro, vai espalhado no corpo inteiro, de músculo, ossos, tudo, nós sabemos. Agora, a substância que age exatamente lá. O que eu quero dizer com isso? É que a pessoa que ela está olhando para Jesus, presta atenção, ela não olha com os olhos, ela olha com o pensamento. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Abre lá, por favor. Se a gente, quando olha para Jesus, para a gente não naufragar, como aconteceu com Pedro, a gente precisa então ter o quê? O pensamento em Jesus. O pensamento certo na cabeça. O pensamento certo. O pensamento, olha aí o diabo trabalhando, ó. Olha o diabo trabalhando.
Na área do pensamento. Por que o diabo não gosta que você escute uma palavra, e principalmente como essa? Depois que você me ouve, quando você vai ouvir de novo, você vai falar, ixi, agora vem. É sempre a mesma coisa. Já são 20 anos, eu já sei como é que é. Aí vem. Por que vem? Porque tem muita gente que não quer deixar o pecado. Tem muita gente que não quer deixar o espaço vazio para ele prosperar, para a sua vida fluir. Ele quer continuar brincando, quer continuar com 8 anos, entendeu? Não quer crescer. Agora, para outras pessoas que falam, agora vai, vamos pisar na cabeça do diabo, vamos expulsar demônio, vamos curar o enfermo, vai arrebentar, vamos prosperar de vento em popa, vai explodir. Agora vem. Por que isso acontece? É porque tem uns que têm sede de justiça, e outros têm sede, não sei do que, de água natural. O que tem que ter na sua cabeça, para você nunca desviar os olhos de Jesus? Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Será que esse pensamento que você tem aí é verdade? Ou você só está querendo argumentar dentro da sua própria cabeça, essa pessoa não vale nada? Lembra que eu disse? Aquele que confessa e deixa. Há milhões de casos, milhões e milhões e milhões de casos, de maridos e esposas, seja lá o que for, que confessam o seu adultério, confessam algum pecado, confessam. A partir daquele momento, aquela pessoa se torna uma porcaria na cabeça da outra pessoa. Aquele confessa e deixa. Você tem que entender que o ser humano, ele é podre sem Jesus. A humanidade é um lixo sem Jesus. Procede do coração do homem ódio, adultério, prostituição, tudo que não presta. Idolatrias. Então, muitas vezes a pessoa se prende no passado e deixa o diabo minar. E aí ela não consegue pensar no que realmente é verdade. Ela fica naquilo que é mentira. Você não pode deixar mentira entrar no teu coração, porque isso é indignação. O diabo trabalha com indignação. Você não pode ser indignado com ninguém e com nada. Isso é libertação. Se você ficar, eu sou indignado. Não, você não é indignado, não. Se você é indignado, não quer dizer que você não vai fazer nada. Porque se eu estiver indignado com uma pessoa, estou indignado. Nossa, eu estou indignado com essa pessoa. A pessoa chega e vai lá, quer saber de você. Vai. Para, conversa. Você tem que... Não é assim? A pessoa que está indignada, agora a pessoa que vence a indignação, ela encontra aquela pessoa e fala, eu preciso ajudar essa pessoa, eu vou ver a melhor forma. Então, nós precisamos ver a melhor forma para resolver essa sua situação, ou essa situação, a qual também eu estou envolvido nisso daqui. Eu preciso ver, e papapá, pode ser filhos, pode ser pais, pode ser o que for, pode ser quem for. Indignação é porta do diabo, irmão. O diabo trabalha aí. Ele alimenta o ódio através da indignação. No coração do diabo, escute isso aqui, mais uma revelação. No coração do diabo, quando ele estava lá no céu, quando ele era Lúcifer lá no céu, ele ficou indignado primeiro. Ele ficou indignado, falou, como pode? Ele está lá com todo o poder lá, ele cria eu desse tamanho, né? Olha lá os outros pequenos. O outro que tem 2 asas, o outro tem 4. Não. Você acha que é como que o diabo consegue convencer as pessoas? Na indignação. Escuta, olha aqui para mim, por favor. Cada pessoa tem os altos, os baixos,
As pessoas mais baixas servem, vamos dizer, em questões humanas, em questões físicas, né? De pessoas normais, pessoas saudáveis, dispostas, robustas, né? As pessoas mais baixas servem para situações que lhe cabe mexer em alguma coisa, situações mais baixas, não é? Mexer com o mato, trabalhar com uma coisa mais baixa. E os mais altos? Os mais altos já servem para mexer com coisas mais altas, não é? Cada peça serve para alguma coisa, sim ou não? Assim no céu, assim aqui na terra. Cada um tem o seu propósito. Como que o diabo consegue trabalhar para trazer pessoas para o lado dele? Falando, ó, que Deus é esse? Olha lá, você é pobre, o outro é rico. Olha a desigualdade. Só que, irmão, imagina se todo mundo fosse rico. Não ia ter mão de obra. Quem é que ia fazer a mão de obra toda? Aí tem gente que quer ficar rico. Não, mas você não nasceu para ser rico. Ah, mas eu posso ser rico porque está escrito que eu sou... Quem falou? Vai descobrir o propósito de Deus para a tua vida. Para você ficar envolvido com essas mensagens loucas, absurdas. Sim, eu posso todas as coisas, eu posso enfrentar. Eu posso enfrentar todas as coisas. Posso passar por todas as coisas. Posso suportar todas as coisas. Não é eu posso ser rico porque eu posso todas as coisas. Conversa. Irmãos, muito sério isso aqui. Porque o pensamento nosso é o olhar para Jesus. É o que está aí dentro que faz você ou afundar ou continuar caminhando em direção ao Senhor Jesus. Aí diz mais, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Será que é honesto o que você está pensando? É honesto? Não, não é honesto, né? Então você tem que tirar isso, porque isso vai te fazer afundar. Tudo que é justo isso? Não, não é. É justo? Não, é justo. Tal, não é? A pessoa às vezes sofre uma lesão. Diga-se de passagem, como hoje eu estou falando bastante sobre isso, diga-se de passagem, muita gente fala que você vai... É ditado do mundo, né, do povo. Você conhece a tua mulher depois que você separa dela. Aí o sujeito separa dela, conhece o próprio diabo, porque a mulher vai querer arrancar tudo do cara. Você acha isso que é justo? Nem o homem e nem a mulher. O que é seu, o que é meu, é meu. Passou daí, é injusto. Está pensando? Não, não está pensando. Você está olhando para o que a pessoa tem, você quer ferrar com a pessoa. Essa que é a verdade. Quer lascar com a pessoa. Você quer ver a pessoa na lama. E o que você deseja para você? Porque o que o homem planta, ele colhe. Quando somos lesados por qualquer situação, nós devemos perdoar. Se você não perdoa, fraco é você. Fraco não é quem perdoa, fraco é quem não perdoa. Porque o forte, ele vence a si mesmo. Se ele não vence a si mesmo, que qualidade ele tem para ser um seguidor de Jesus? Que posicionamento ele tem nesse mundo passageiro, aonde tudo vira pó? Que autoridade ele tem na luta contra Satanás? Que posicionamento ele terá no dia do juízo? Que entrada triunfante será essa no reino? Vamos lá. Tudo que é puro. Irmãos, a indústria está aí. O celular está na mão de todo mundo.
cada dia que passa é mais um passo que se dá ao lance da privacidade para o indivíduo. Fazer deliberadamente o que ele quer com o seu computador ou com o seu celular. A privacidade está aí. Só que a Bíblia diz que no teu pensamento, tudo aquilo que é puro é o que você tem que pensar. O demais, irmãos, tudo aquilo que é puro, é assim que caminha em direção a Jesus. É assim que você não afunda. Pense e deixe ser dominado pela pureza. Amém? Seja puro. E outra coisa também. Todas as coisas, eu não falo nada fora da palavra, irmão. Todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Mas todas as coisas, ou uma parcela delas, é impuro para quem é impuro. Vamos lá? Tudo que é amável, tudo que é amável, tudo que todo mundo amaria, tudo que seria maravilhoso, tudo que seria de alta dedicação, tudo que seria aplausível, amável, são as coisas que você tem que pensar. Fora isso, irmão, é conversa também. Tudo que é de boa fama, se não tem boa fama naquilo, não pense. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Porque se nós não andamos pela vista dos olhos da carne, corrobora então saber que andamos pelos nossos pensamentos. Você é o que você pensa. Você pensa o que você é. Você fala o que você pensa. E você pensa o que você fala. Do seu tesouro, o homem bom tira boas coisas. Do seu mau tesouro, o mau homem tira as coisas. Porque o que a boca fala, está cheia o coração. E o que está cheio o coração, a boca vai falar. O que saiu da boca de Pedro? Medo. Não, eu não consigo. Diga ao fraco, eu sou. Não significa que eu sou alguma coisa. Zero sempre para nós. Mas com Deus que nós temos buscado e a vida que nós temos levado diante dele, a sua experiência com Deus, a sua plantação com Deus, é nisso que você se agarra. Maior é o que está em você. Agora, se você não planta, não tem o que fazer. Além de ser presa fácil, além de estar fraco, além de naufragar, além de estar suscetível ao mal, além de estar suscetível à tentação, ao pecado e todas as outras coisas pejorativas, a espiritualidade do lado do bem, a pessoa ela vai perder a salvação no final. Porque a salvação é para uma pessoa forte, corajosa, disposta a enfrentar tudo e a todos, seja o pouco, seja o muito. Eu estou disposto, eu vou enfrentar, eu vou me esforçar. Diga glória a Deus. Amém? Às vezes eu digo que só a palavra de Deus liberta dos espíritos malignos. Por isso que tem muita gente que às vezes sente aquela opressão, não consegue vir para a igreja. Fica de pé, por favor, no seu lugar.